Fala aí pessoal, vou trazer um vídeo aqui para vocês bem legal, onde eu vou apresentar 10 processadores, onde eles eram usados e vou fazer uma breve comparação aí com o processador Core i3 de 23ª geração. Vamos lá! O primeiro processador é o Intel 4004. Ele operava numa frequência de 740 kHz, né? E ele era usado numa calculadora Busicom 141PF. Esse processador ele foi lançado em 1971 e seriam necessários aproximadamente 2.837 processadores desse para atingir os 2.1 GHz de um núcleo de Core i3 e 11.348 para os 4 núcleos, ou seja, a gente precisaria de 11.348 processadores desse para a gente comparar com um Core i3 de 23ª geração quando a gente pensa em frequência de processamento. Obviamente não estou considerando aí a quantidade de bits que esses processadores utilizavam. O segundo processador é o Intel 8080. Ele operava numa frequência a partir de 2 MHz. Ele foi usado no computador pessoal Altair 8800, que foi o computador aí que inspirou o Steve Jobs e o sócio dele. Esse processador ele foi lançado em 1974 e seriam necessários aproximadamente 1.050 processadores desses para atingir os 2.1 GHz de um núcleo de Core i3, ou 4.200 processadores desses para os 4 núcleos. O terceiro processador é o famoso Intel 8086. Por que eu digo famoso? Se vocês procurarem aí emulador Assembly 8086, vocês vão encontrar diversos emuladores para vocês programarem Assembly para esse processador aí. E obviamente, se vocês aprenderem a programar, vocês conseguem montar um circuito com esse processador e inserir o código de máquina direto nele aí para poder executar as coisas no processador. É bem interessante. E esse processador, ele operava numa frequência a partir de 5 MHz, Ele foi utilizado aí no IBM PC original, o 5150, e foi lançado em 1978. Seriam necessários aproximadamente 420 processadores desse para atingir os 2.1 GHz de um núcleo de Core i3, ou 1.680 para os 4 núcleos. O quarto processador é o Motorola 68000, ou 68000. A frequência inicial de operação dele era de 4 MHz, ele foi usado aí no Apple Macintosh original. Coloquei essa imagem aí como ilustração, acredito que esse daí não é original, esse parece ser o Apple II. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. E ele foi lançado em 1979 e seriam necessários aproximadamente 525 processadores desse aí para atingir os 2.1 GHz de um núcleo de Core i3, ou 2.100 processadores aí para os 4 núcleos aí do Core i3. Beleza, o quinto processador é o Intel 80286, ele operava também numa frequência a partir aí de 5 MHz, ele foi usado também aí no IBM PC/AT, e ele foi lançado em 1982, e seriam necessários aproximadamente 420 processadores desses para atingir 2.1 GHz de um núcleo de Core i3, ou 1.680 processadores desses para os 4 núcleos, ou seja, um Core i3 que a gente tem hoje, em questão de frequência, usando a frequência como comparação, a gente precisaria aí de 1.680 processadores desses trabalhando juntos. Legal. O sexto processador é o Intel 80386, ou conhecido aí como Intel 386 mesmo, e a frequência dele era a partir de 12 MHz, e o equipamento onde ele foi utilizado é o Compaq Desk Pro 386. Obviamente outros computadores utilizaram, mas eu trouxe esse aí a título de exemplo. E ele foi lançado em 1985 e seriam necessários aproximadamente 175 processadores para atingir os 2.1 GHz de um núcleo do Core i3, ou 700 processadores desses para os 4 núcleos. E a gente tem aqui o Intel 486, que operava numa frequência a partir de 25 MHz, E o equipamento, como exemplo aí que ele foi utilizado, foi esse computador chamado de Gateway 2000. Ele foi lançado em 1989 e seria necessário aproximadamente 84 processadores para atingir os 2.1 GHz de um núcleo de Core i3, ou 336 para os 4 núcleos. Beleza, a gente tem agora aqui o PowerPC 601, a frequência de operação dele era a partir de 90 MHz, ele foi aí um projeto em conjunto aí de uns engenheiros da IBM com engenheiros da Motorola. Ele foi lançado em 1992 e seriam necessários aproximadamente 23 processadores desses para atingir os 2.1 GHz de um núcleo de Core i3 e 92 processadores para os 4 núcleos. Ali está errado, tá 3.0 GHz, mas é 2.1. Beleza, a gente tem aqui o Pentium, Intel Pentium, acredito que esse foi o primeiro Intel Pentium, ele operava numa frequência a partir de 60 MHz e ele foi muito utilizado nos computadores dos anos 90. Ele foi lançado em 1992, e a título de comparação seriam necessários aproximadamente 35 processadores desse aí para atingir a frequência de um núcleo de Core i3, ou 140 processadores para 4 núcleos. Ou seja, o primeiro Intel Pentium a gente precisaria de 140 processadores, para atingir a mesma frequência aí dos 4 núcleos de um Core i3 de 23ª geração.
Por último aqui, a gente tem o AMD K6. Ele operava numa frequência a partir de 66 MHz, né? E um dos equipamentos que vieram com esse processador foi o Compaq Presario 2266, que está aí na foto. E esse processador ele foi lançado em 1997. Seriam necessários aproximadamente 31 processadores para atingir os 2.1 GHz de um núcleo de Core i3 ou 124 processadores desse daí K6 para os 4 núcleos aí do Core i3 de 23ª geração. Muito legal. Esse processador, eu lembro que eu tinha uns colegas no ensino médio, isso ali em 2004, 2005 por aí, que eles tinham computadores que tinham esse processador K6 e eles elogiavam muito. Eu nunca usei, se você já usou, deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo aí. Valeu!